Olá, está começando mais um Novos Tempos. Elas têm uniformes, cadastros, gritos de guerra, acompanham os times do coração onde quer que estejam. Aos estádios vão munidas de instrumentos musicais, bandeiras e muito entusiasmo. Uma festa que deveria ser bonita, mas que infelizmente tem afastado famílias dos campos de futebol e gerado muita polêmica por conta de episódios de violência. O que está acontecendo com as torcidas organizadas no Brasil? Qual está sendo o papel da polícia, da justiça, dos clubes e dos próprios torcedores nesses casos? Esse é o tema do programa de hoje, que vamos começar ouvindo o que a população pensa sobre ele. Na minha época, já começou a existir, que eu era mais ligada em futebol. Não havia violência, não havia nada. Agora virou uma coisa muito ruim. O que eu ouço falar delas é que viraram quase que bandidos. Desnecessário para você torcer para qualquer finalidade, independente de ser somente na questão do futebol, não é necessário uma torcida organizada. Não acho saudáveis. As torcidas organizadas, eles são muito extremistas, eu acho. Para falar mais sobre o assunto, nós recebemos o doutor em Direito e professor da PUC Minas, Oswaldo Rocha Torres. Seja bem-vindo, professor. Olá, muito obrigada Fernanda. pela presença. Olá, professor Divar. Professor Divar. Professora, prazer é todo meu estar aqui com vocês para a gente conversar sobre um tema bastante polêmico, mas importante. Professor, é uma alegria recebê-lo aqui. Eu gostaria de começar a nossa conversa falando assim mais no geral primeiro, né? O ser humano, ele, em todas as culturas, ele criou jogos, brincadeiras, festas, expressando, né, uma dimensão lúdica da vida tão importante. O ato de torcer faz parte dessa dimensão, professor? Na verdade faz, né? O convívio humano, ele traz essa condição, né? O ser humano, ele gosta de conviver em grupo, né? Em tribo, né? Vamos falar assim. E essas situações de convívio humano, elas têm a torcida, porque mexe com a emoção. No fundo, são emoções, né? Isso me lembra um pouco a questão filosófica que uma vez você deve conhecer, professor Divar, o africano, né? O africano, para mim, é uma regra interessante, né? O antropólogo foi lá ver uma tribo uma vez e propôs um jogo a eles, né? Colocou uma cesta de frutos debaixo de uma árvore e falou: vocês vão fazer uma corrida e vão pegar o fruto, quem chegar primeiro. Eles se deram as mãos todos, correram, pegaram o fruto juntos e viraram para esse sujeito falando com ele Ubuntu, né? Então são situações diferentes. Ubuntu significa solidariedade, está todo mundo junto, compartilhar, né? Ser amigo e estar junto. Eu acho que é isso que o esporte precisa, né? Pensar um pouco nessa situação. O esporte é só uma situação de convívio humano que exige realmente essa questão da emoção estar ligada a ele. Mas no caso, quando o esporte ele se transforma numa rivalidade, isso afeta também o ato de torcer, né? Quer dizer, quando que a torcida ela deixa de ser algo assim que alimenta essa congratulação, esse espírito de estar juntos, e já não mais pode conviver no mesmo espaço. Temos que colocar grades e... Mas veja bem, isso aí nós vamos mais fundo, né? Acho assim, toda a condição humana de convívio, e o esporte é o reflexo do convívio humano, ele reflete aquilo que a sociedade mostra, né? E o exercício de poder, o ser humano, ele adora esse ingrediente de poder. E nesse convívio de poder, ele quer exercer poder. E aí começa a passar do limite, né, da razão para passar para o limite da não razão, vamos chamar assim, para poder disputar o espaço. E aí a coisa começa a ficar ruim. Porque aí vem o nível de educação, de convívio, né, perde o sentido.
E isso até, você pode ver até nas nomenclaturas. Eu colocaria para você assim, uma coisa que talvez leve a isso, já começa na nomenclatura do próprio lugar onde, por exemplo, é praticado o esporte. Não se usa mais o nome estádio, hoje se usa arena. E o próprio nome já leva a isso. A arena de gladiadores. vai voltar lá na época romana, né? O próprio romano, o próprio grego, quando começou a organizar o esporte, porque o esporte é uma coisa milenar, né? A gente pontuar quando ele começou fica difícil. Mas, quando isso foi feito, eles chamavam estádio, que era o lugar da confraternização. No fundo, o esporte é uma confraternização. Quando o barão de Robertet fez os Jogos Olímpicos, ele imaginava o quê? Confraternização dos povos, de raças diferentes. Ele nunca, em nenhum momento, ele falou em disputa. Disputa sempre foi na arena. Antes de entrarmos no tema realmente da torcida desorganizada, nós vamos fazer uma breve pausa aqui na conversa para ver o que os nossos internautas estão dizendo. Ok. Fernanda. Vamos saber agora o que se tem comentado nas redes sociais sobre o assunto. Os clubes do Brasil deveriam se unir para acabar com as torcidas organizadas que só afastam as famílias e os verdadeiros torcedores do estádio. Um segundo comentário diz: claro, é mais fácil privar as mulheres de irem onde elas quiserem do que educar as torcidas organizadas, os homens, etc. E um terceiro comentário: ou as torcidas organizadas expulsam os bandidos de seus quadros sociais, ou esses bandidos acabarão com elas. Simples assim. Comentários bem fortes, né? Aí, pessoas indignadas com essa questão da violência no campo. O que se tem feito, de fato, professor, pela polícia, pela justiça, para tentar impedir episódios desses que acabam afastando famílias, mulheres aí do campo? Na verdade, se fez muito pouco, né? Se faz pontualmente numa legislação, nós temos o Código do Torcedor, que pune em algumas situações, pune, na verdade, o clube, né? E afasta o mais violento, quando é possível fazer uma ocorrência policial nesse sentido. Mas eu acho que é um problema maior do que esse, né? O problema é uma questão social, né? Uma questão de convívio humano. Eu acho que nós temos que pensar a coisa como um todo. O esporte, como nós estávamos falando aqui, conversando com o Edivar, Fernanda, é um reflexo da sociedade, um reflexo de um grupo de pessoas, né? A questão da educação, ela vem na escola e ela vem em casa, né? Em casa também está faltando muito isso, né? Aí a gente vai começar a refletir, quer dizer, falta limites, né? As pessoas hoje não têm limite, porque a impunidade impera e a pessoa acha que ela pode fazer tudo, ela tem direito de fazer tudo. E aí chega aos extremos, né? Quer dizer, as torcidas organizadas, que deveriam ser uma coisa alegre, uma coisa que fosse integrar ali um evento, ela passou a ser um negócio realmente complicado, de exercício de poder, né, e de violência, né? Agora, professor Oswaldo, olhando assim o termo torcida organizada, é diferente do ato de torcer. Se propõe algo, até o nome indica, né, algo que na verdade não é a realidade. Pelos comentários dos internautas, deve-se proibir, na sua opinião, as torcidas organizadas ou devem se buscar legislação para educá-las? Eu acho que deve buscar uma legislação para educar. Eu acho que nós temos que educar, nós não podemos fugir das situações que são colocadas pela vida. Nós temos que enfrentá-las, nós temos que resolver os problemas que nós mesmos estamos criando. É muito fácil proibir. Proibir é uma regra absoluta, não é assim. Nós temos que viver no diálogo, temos que, primeiro, tomar medidas, evidentemente. Alguns países tomaram medidas bem interessantes, mas tem que ser medidas duras, né? Que envolvem o poder público, envolve a sociedade organizada e nós, como cidadãos, temos que participar. A gente não pode se omitir, porque é muito fácil falar assim, vamos fazer uma regra, vai proibir. Aí eu tô impune disso. Não estou, não. É muito fácil. A gente se omitir, não. A gente tem que participar, discutir, consensuar, ir até essas pessoas que se organizaram, entre aspas, para ser torcida e conversar sobre o ato de torcer, etc. Agora, tem algumas situações que são saudáveis. Você tem alguns clubes aí que conseguem isso. Tem uma situação saudável, campos de futebol com as famílias voltando, inteiras, as moças, as mulheres com todo direito torcendo para o futebol, até praticando esporte também, devem participar, né? A Copa do Mundo também é um evento que oportuniza uma experiência diferente. As pessoas sentam ao lado de torcidas de diversos países, né? Você acha que aquilo poderia ser um indicador que é possível a gente conviver
torcer ao lado sem se degladiar, sem violência, sem... É claro que é possível, é uma festa, né? Mas tem que ter uma organização, as pessoas têm que entender que isso funciona assim, né? As pessoas, elas vão ali para confraternizar, aquilo é uma confraternização. Eu costumo falar muito assim, às vezes na área do esporte, aquilo é só um jogo. A vida é muito mais do que aquilo é um momento de diversão, que as pessoas têm que saber o que é alegria, né? Nós estávamos aqui, você vê, os africanos, por exemplo, eles têm uma maneira de ser totalmente diferente. Eles vão para o jogo de rugby, eles vão cantando, eles vão para o futebol, vão cantando, aqueles cânticos deles, né, milenários. Quer dizer, é uma alegria. O jogo é só um detalhe. Agora, quando a pessoa já vai armada para um estádio, né, ou antes já se embebeda, a coisa indica que o estupim está armado, não é verdade? É verdade, mas é porque é o que nós estamos falando, é o comportamento humano, né? É uma questão realmente de educação. Nós temos que educar, o povo tem que ser educado, tem que ser colocado para ele algumas coisas, né? A Inglaterra, por exemplo, a experiência inglesa foi cercar o estádio durante meses, né? E pegar e ver quem eram essas pessoas que estavam no estádio, quer dizer, fazer um cadastro dessas pessoas todas. Dá trabalho, realmente dá trabalho, mas nós temos... Tem condição de fazer? Tem. Basta vontade política e vontade, evidentemente, social. Ô professor, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa entrevista. Esse assunto da Inglaterra eu quero voltar no segundo bloco, porque ele é muito importante e é um caso exemplar. Vamos fazer essa breve pausa agora? Tá bom. Fernanda, é com você. Vamos lá. Daqui a pouco nós voltamos com mais sobre torcidas organizadas no Novos Tempos de hoje. É já já. Novos Tempos está de volta, hoje estamos falando de torcidas organizadas, tema polêmico nesses últimos anos aqui no Brasil. Para a reportagem de hoje, a Mariana Ernesta foi conversar com duas das maiores torcidas da capital mineira. Veja. Levar alegria aos campos, colocar o time do coração para frente e dar apoio em todos os momentos. É isso que atrai os apaixonados do futebol para as chamadas torcidas organizadas. E em Minas Gerais não é diferente. Atlético e Cruzeiro, os dois maiores clubes, atraem multidões para os estádios. O torcedor organizado, ele não é que ele é diferente do torcedor comum, entendeu? Mas ele tem uma paixão a mais, porque ele está lá quando é chuva, quando o time está mal, quando o Cruzeiro vai jogar a 1.000 quilômetros daqui de Belo Horizonte. Então, todo jogo a gente está com o clube. Mas os grandes grupos de torcedores são muitas vezes ligados a casos de violência. Brigas entre rivais são o principal motivo. Quando você fala que é de torcida organizada, você é membro de torcida organizada, mesmo que você não tenha histórico nenhum de violência, você já é visto com outros olhos, né? A imagem de alegria e comemoração das torcidas se distorce com a violência. Para que os integrantes não se envolvam nesses casos, representantes das torcidas organizadas mineiras se mobilizam. Colocamos diretoria em todos os setores. Aí ficou uma coisa muito mais organizada para você ter o controle. Aí, sempre na nossa filosofia, que é uma família. A gente aqui da diretoria controla todos os grupos, todos os problemas que acontecem. A gente faz palestras, a gente faz reuniões, nós fazemos reuniões periodicamente junto ao Ministério Público, junto ao Batalhão de Eventos da Polícia Militar de Minas Gerais. A gente tenta conscientizar ao máximo, né? Explica que quando um cara briga na rua, ele está vestido com a camisa da loucura, sendo ou não um dia de jogo, a entidade prejudicada, nós somos punidos. Sei que tem gente no meio, infelizmente, como em todo segmento, tem gente que faz coisas erradas, mas o nosso propósito maior é torcer e fazer festa na arquibancada, né? Professor Oswaldo, a gente viu aí, acompanhou um pouquinho na reportagem, tem visto nos noticiários, infelizmente, vários episódios de violência extrema, né, pessoas feridas, pessoas até mortas, né, entre brigas de torcidas, né, no meio da rua, enfim, as pessoas se enfrentando mesmo. A gente falou um pouquinho de polícia, de justiça, mas e os clubes? Qual que é o papel dos clubes aí para tentar se conter, né, esses torcedores? Veja, o clube tem um papel importante, porque ele é que vai ser o veículo lá de torcida, entre aspas, para essas pessoas ir lá participarem do evento. Mas o clube ele é limitado na participação, porque ele não tem como ele controlar o humano,
mas ele pode se organizar no sentido de, pelo menos, ter a noção de quem são essas pessoas, né? Ele pode, junto aí, repito a você, eu acho que são questões coletivas, quer dizer, clube, poder público, sociedade. Vai até no nível da família, né? Educar cada um. Exatamente, nós temos que nos organizar, né? Fazer um cadastro dessas pessoas, a gente temos condição de saber. Hoje você tem, uma tecnologia nos permite você ter aí filmagens distantes, você vê pessoas aí, né? Tem casos até do cara que estava no jogo, né? Que foi fazendo uma brincadeira, tinha dito para a mulher dele que ele estava trabalhando e ele foi filmado lá no jogo com um amante, né? Teve até uma separação. Quer dizer, hoje é possível essas situações de filmagem, mas nós temos que nos organizar. Que eu repito, o clube tem seu papel, sim, mas o poder público também tem que ter o seu papel fundamental, porque é coletivo, né? É humano, né? E a violência, ela está para todo lugar, infelizmente. Professor Oswaldo, nós no primeiro bloco falávamos um pouquinho sobre essa questão internacional, sobretudo da Inglaterra, né, que viveu períodos difíceis, né, de violência nos seus estádios, e criou um programa de tolerância zero, de acompanhar de perto, de cadastramento, etc. Você acha que o caminho é por aí no Brasil também? Essa experiência é boa ou tem outras experiências que também estão dando certo? Bom, eu particularmente não conheço outra experiência que tenha dado tão certo quanto essa, não. Os ingleses, eles se organizaram, né? Cercavam os estádios com 48 horas de antecedência, às vezes 72 horas, dependendo do evento que fosse se enfrentar, dependendo das equipes que fossem se enfrentar. E aí a pessoa tinha que caminhar 3 quilômetros, passava por um cadastro geral, eles eram interpelados, revistados, né? A questão da bebida também, nesse sentido, ela foi contida, o sujeito tinha bebida, ele não podia passar por aquele cerco, não podia ver o jogo. Então foi um processo longo, difícil, né? Prenderam várias pessoas. Quer dizer, proibiram, né? Inclusive, pessoas de entrar. Exatamente. Essas cadastradas foram proibidas, presas, né? É a impunidade. Nós vamos voltar naquilo que nós falamos no início, né? Se não tem punição, se não tem, não há punibilidade, aí a coisa complica. Agora, professor, que avaliação o senhor faz do nosso Estatuto do Torcedor? Ele foi criado também nessa direção de ajudar criar um papel dos clubes, do Estado, para gerenciar também esses conflitos, não é mesmo? Mas veja bem, o Estatuto do Torcedor ele cria mais responsabilidade indenizatória, né? Se você não cumpre aquilo, você tem que pagar aquilo. Se você não faz aquilo, tem uma ouvidoria, leva a ouvidoria, daí tem a questão da polícia, faz o inquérito na hora, há uma ocorrência policial, então, mais um sentido de organização. E não é uma lei, efetivamente, que vai, por exemplo, há algumas proibições, nós temos algumas pessoas que foram presas várias vezes, que são proibidas de ir ao estádio, mas são pontuais. Eu acho que isso é um processo mais longo. A gente tem que trabalhar um pouco mais nesse sentido, né? Enfrentando isso de uma maneira mais efetiva. Agora, há quem avalia que o esporte ele tem perdido, sobretudo o futebol, esse seu espírito de congressamento, que virou um negócio assim, mais ligado a um espaço de ganhar dinheiro, né? Muitos jovens, por exemplo, às vezes cria a ilusão de achar que ele nem deveria estudar, ele deveria ser um jogador, porque ganha salários estratosféricos, que os clubes são empresas, que viraram negócios e que os pobres estão cada vez mais afastados do estádio. Que tipo de consideração o senhor tece sobre esse tipo de avaliação? É importante a gente colocar que o negócio do esporte, né? O ideário do esporte, que foi o ideário do... O importante é competir, agora o importante é ganhar dinheiro, né? E muito. Né? Não é mais o importante é competir, que era o ideário inicial do esporte, né? Mas, na verdade, a gente tem que também saber enfrentar esse problema. Eu acho, na minha opinião, que o que a gente está vendo agora, principalmente com relação a essas questões desses organismos internacionais, e aí a FIFA ela está escampada nisso, né? Ela, com essas punições que estão acontecendo com essas pessoas, e essas novas mudanças na própria legislação brasileira, do Profut, que é uma legislação que vai trazer responsabilidade aos dirigentes também, e às empresas, e às pessoas ligadas ao esporte. Eu acho que é assim que a gente vai começar a mudar isso aí. O perfil está sendo mudado, a hora que tiver realmente punições com relação a isso, as coisas vão mudar. Esses valores estratosféricos, eles têm que ter um fim, isso não pode ser assim, evidentemente que nós vivemos na lei da oferta, mas aí nós também temos que questionar o sistema, né? O sistema capitalista hoje é um sistema bastante questionável, né? Está trazendo muito sofrimento, já dizia Keynes sobre isso, mas agora o sofrimento está
tá real, né? As sociedades estão muito sofridas. Eu acho que é um repensar, né? Que a gente tem que ter constante, né? E a gente tem que buscar mais o lado solidário, mais o lado humano, né? Professor, para a gente ir caminhando para o encerramento da nossa entrevista, gostaria que nessa última pergunta o senhor tecesse, assim, pela sua experiência, o que o senhor acredita que nós deveríamos fazer? Que passos são necessários para a gente voltar àquela questão da segurança nos estádios, coibir a violência, né, e avançarmos para uma recuperação desse espírito tão bonito que é o esporte, né, na nossa vida? Eu acho que a gente tem que fazer um esforço para os clubes nesse aspecto de trazer a família de volta para o estádio, certo? Fazer promoções no sentido que aquilo seja um evento de distração. E hoje mudou um pouco a maneira de você ver o esporte, né? O esporte não é só você ver o jogo, tem outras coisas em volta do jogo. Você pode criar coisas solidárias, você pode, por exemplo, agora que nós estamos vivendo essa situação aí da mineração, você pode, olha, o jogo de hoje nós vamos fornecer esse tanto de água, vamos trazer água, fazemos um momento solidário, vamos fazer daquilo um momento de encontro das pessoas. Vamos tentar tirar o foco do jogo, da briga, não, ali o jogo é um detalhe. Nós vamos encontrar para confraternizar, para estarmos juntos em volta de uma situação esportiva de confraternização. Então a gente tem que mudar, é uma questão de educação, né? Eu acho que aí a gente tem que fazer, vocês da imprensa têm papel fundamental nisso, porque vocês vão fazendo a formação de opinião nesse sentido. E aí eu acho que a partir de um processo, também junto disso, acho que nós temos que chamar o poder público também a responsabilidade e fazer aquilo que a Inglaterra fez. Eu acho que é um processo que a gente tem que assumir, mas eu acredito no ser humano. Eu acho que o ser humano ele é a melhor coisa que existe, que, né, nós somos aí frutos, né, de muito amor de muitas pessoas e, né, e nós que temos uma formação católica, acho que essa questão da solidariedade humana e Deus presente na vida da gente aí para nos ajudar, né? E acho que aí passa a ser um momento realmente de confraternização, como sempre foi. Oswaldo, muito obrigado. Que a gente tenha outra oportunidade de ter uma conversa tão agradável como essa. Muito obrigado a vocês pela oportunidade, Fernanda e professor Edivar, e estou sempre à disposição para qualquer coisa. Muito obrigado. O ser humano, para ter saúde física, psíquica e espiritual, precisa de cuidar de sua dimensão lúdica, aprender a brincar, jogar, torcer, se divertir. Como vimos no programa de hoje, nem sempre o ato de torcer concretiza-se de uma forma saudável. Ao contrário, torna-se frequentemente fonte de violência e até de morte. É o caso das torcidas organizadas. Criamos até o Estatuto do Torcedor, mas isso não basta. E é aí que as opiniões se dividem. Muitos acreditam que as torcidas organizadas devem ser proibidas e que o controle social deva ser rigoroso. Outros levantam bandeiras de paz nos estádios e acreditam no bom senso e na educação. E você, o que pensa sobre isso? Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus. Fernanda, é com você. Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem com mais discussões atuais para você. Até lá!